Vamos agora para Israel. Vamos. Lorena, quando chegaram para você e disseram, Lorena, é o seguinte, a comunidade discerniu, arrume sua malinha, você vai para Israel. Oh, meu O Jesus. que foi que passou pela tua cara? Tu imaginou alguma vez, em algum momento, Meu ir morar em irmão, Israel? Para ser muito sincero, Deus colocava desde o início no meu coração a missão Sério? de Israel. É? Desde o início, assim, desde o meu segundo ano na comunidade, né? Foi quando começou a se falar de Israel. Assim, a comunidade tinha feito, algumas pessoas da comunidade tinham ido em peregrinação para Israel, tinha sido uma experiência muito forte, então eles partilhavam, né, e toda essa experiência, e eu não sei te dizer em que momento, eu não sei te dizer assim, eu lembro que a Aimee uma vez partilhou sobre essa experiência que eles tiveram lá, né, não consigo lembrar assim, se foi nessa pregação, eu sei que durante esse ano, em algum momento, que é o nosso ano de formação, né, na época era noviciado, hoje é o discipulado, eu tinha certeza que Deus queria que eu fosse para Israel. Mas, assim, para mim era uma coisa, a comunidade algum dia vai me dizer isso, né? Então, não comentei com uma amiga minha, com a Gabriela, Dias, né? Sim. Que a gente era nós somos muito amigas, e aí eu comentei só com ela isso, mas era uma loucura na época, nem tinha casa lá, né? Mas a comunidade falava em abrir uma casa. Nem tinha ainda a missão, Não né? tinha missão lá, isso era em 98, tá? Certo. E aí, quando foi... Depois, enfim... Então, só a Gabriela sabia, né? E aí, passou mais um ano, também não falei. Até que chegou um momento que eu tive uma experiência com Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões. E eu senti, em determinado momento, que Santa Terezinha dizia, partilhe com as suas autoridades, com os formadores, né? E aí, na comunidade, a gente tem um formador pessoal, que é uma pessoa que acompanha, assim, pessoalmente. E aí, eu coloquei pra ela isso, né? E ela disse, Lorena, não sei, era tão fora da caixinha assim, porque na época a gente só tinha fora do Brasil a casa de Roma. Então, e eu tinha 23 anos. Enfim, ela disse, falei com as autoridades, escrevi a carta, e depois me disseram, a resposta da minha carta foi, não, Lorena, você precisa amadurecer mais, então a comunidade vai te mandar para Curitiba. Fui para a missão de Curitiba. Foi a primeira vez que eu saí. Já quer sentar na janela. Calma, minha filha. Exatamente. A lavar um banheirinho lá em Curitiba. Exatamente. Vá empilhar assim, umas cadeiras lá. Vá carregar um pouquinho a cruz, né? Lá. Então fui para Curitiba. E aí quando eu estava 1 ano em Curitiba, amava Curitiba, super identificada com a missão, né? Acho que super incompetente, mas assim, eu super identificada, né? Mas aí me ligaram, e aí eu lembro que a pessoa que me ligou hoje mora comigo, né, até. Na época ela trabalhava com as missões, assim, ela disse, Lorena, ela começou a conversar comigo, e eu conversando, toda empolgada, falando, né, da missão lá e tudo. Aí ela disse, Lorena tá sentada? Eu disse, ai meu Deus, é algum discernimento. Mas eu pensando, algum discernimento da casa, né? Vai transferir alguém, vai... Nem mais, tava 1 ano lá em Curitiba, né? Aí foi que ela me falou, né? A gente discerniu pra você ir pra Israel. Mas assim, eu já nem me lembrava que eu tinha mandado essa bendita dessa carta. Eu já nem... Assim, pronto, ficou aquilo. Pra mim tinha sido assim, Deus pediu a abertura do meu coração. Sabe? Assim, né? E pronto, eu tava realmente muito feliz em Curitiba. E aí Deus levou a sério, né? Deus não esqueceu esse negócio de anotar as coisas, fazer carta. Todo mundo que veio aqui ficou fazendo carta. Exatamente. De oração dessas coisas. Não teve um que Deus não foi lá e falou, você escreveu. Esse povo acha que Deus esquece assim, né? Meu amigo. Pois não esqueceu de jeito nenhum, né? E aí pronto, aí foi 1 ano de preparação para ir, né, assim, para tentar... Na época lá tava bem complicado, isso eu recebi em 2001, o discernimento, né? Então tava bem... Era a intifada lá, uma época de guerra, tava bem delicado, né? Então, já tinha sido aberta a casa lá, mas tinham 2 homens, não tinham mulheres ainda, exatamente pela situação, né? O bispo achava mais prudente aguardar mais um pouco, então eu fiquei mais ou menos 1 ano... tentando estudar árabe, pegando assim um curso aqui, aí a gente foi até para Roma, fomos para Roma, aconteceu o 11 de setembro, voltamos para o Brasil, porque foi aquela confusão, não pôde ficar lá mais. Aí você tinha 24. Isso, 20... eu já tinha 24. 24, né?
25. Ai, Por aí, calma. por aí, Algo por aí. assim, algo assim. Por aí. Eu sei que quando 25, eu cheguei você em tá Israel... 21 lá, né? Quando Deixa eu fazer eu as cheguei... contas aqui, peraí. Pode fazer 47, eu facilito o processo. Eu cheguei em Israel com 26, né? Foi um ano depois que eu tinha recebido o discernimento, né? Passei um ano, praticamente um ano e pouco de discernimento. Cheguei lá dia 8 de agosto de 2002. Eu e outra missionária da comunidade, né? Nós não fomos para fundação propriamente dita, como eu disse, já tinha lá 2, mas nós somos as primeiras mulheres, né, a chegar. Mas como fundação a gente já tinha lá 2 irmãos. E como é que foi? Diz, Pedro. E aí, chegou. Chegou. Aí tem todo o resto do problema agora. Chegou, meu Aí te irmão, vira aí. foi só o princípio. Pô, eu sempre digo que às vezes os missionários acham que é muito difícil. Às vezes ir, né? Como é que foi? E, gente, é só o primeiro. É um passo super importante, porque se não for... Mas o item é todo aquele glamour, né? É, até a viagem tá internacional, indo. vou pra Israel. Ai, aí meu chega lá. Jesus, é outro processo, né? Mas isso eu já pensava desde Curitiba, sabe? Que a missão... Porque eu vivi, como eu falei, o primeiro ano eu fiquei aqui por conta da faculdade. O segundo ano foi em Pacajus, que era o único lugar que tinha a casa de formação da comunidade na época. Quando foi no terceiro ano, eu voltei para Fortaleza. Então, Curitiba foi a primeira vez que eu saí da diocese, pelo menos, assim. Foi já no meu 4º ano, né, de comunidade. E em Curitiba, eu entendi isso, assim, de que realmente o missionário não é aquele que sai do lugar, sabe? O missionário é aquele que sai de si mesmo. Você pode estar na Conchinchina e se você não sair de você, você só vai estar em outro lugar, mas você não vai ser missionário, sabe? Vai além do aspecto geográfico, né? Mas muito, meu irmão, como se você tá lá na sua casa, entende? Com os seus filhos, ou no seu trabalho, ou seja, onde for, mas se tá nesse espírito de saída, isso é missão. Né? Eu lembro que uma vez um padre da comunidade, também na entrevista, assim, perguntaram, ele era o responsável das missões, né, da comunidade. E perguntaram, olha, se alguém quer partir em missão, o que é que você sugere, né? E se esperava aquela coisa, mande uma carta, faça com a comunidade, né? E ele disse uma coisa que eu acho que é isso mesmo. Ele disse, eu aconselho que você saia de você mesmo, né? Saia nas coisas da sua vida hoje, porque não adianta ficar pensando, sabe? Vou converter os muçulmanos, vou converter os budistas, né? E às vezes não quer converter, assim, aquela pessoa chata que tá ali do seu lado, tá entendendo? Assim, nesse sentido, né? A gente precisa acolher aquilo que... As saídas, as missões que Deus pede de cada um. Sim, né? sim. Pede de cada um.